Meus irmãos, hoje pela manhã, um homem comeu pão, tomou o cálice indignamente. E olhando, enquanto ele comia o pão, tomava o vinho indignamente. O apóstolo Paulo disse que quem come e bebe do corpo e do sangue de Jesus indignamente, bebe para a sua própria condenação. E eu pensei, será que é porque ele não entende, não compreende? Ou será que ele faz deliberadamente na sua loucura? Nós também somos indignos. Também somos indignos. Nós não comemos o pão e tomamos o cálice porque compreendemos inteiramente o sacrifício que Jesus fez por nós. Ainda precisamos compreender mais. Ainda precisamos nos aproximar mais, orar mais, pedir perdão e reconciliação mais e mais. Não quero lhes impor um peso maior do que vocês podem carregar, mas apenas o peso que Jesus coloca diante de nós, para nós carregarmos. A sua cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Peso da renúncia, peso do arrependimento, peso da confissão dos pecados, peso do abandono, da metanoia, da transformação real, verdadeira, aquela luta apresentada pelo apóstolo Paulo, constante. Nós temos aprendido na sala de oração da manhã que o apóstolo Paulo, ele era um discípulo de Jesus Cristo constante, perseverante, sem cessar. Ele usa a palavra incessantemente. E mesmo assim, mesmo os que lutam como Paulo, o bom combate, não são dignos. A nossa dignidade, ela vem do Senhor. A nossa dignidade, justiça, retidão, santificação vem do Senhor. Nós fazemos a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte. Muitos comem e bebem o pão e o cálice, pensando que estão fazendo algo para a salvação. É outro erro gravíssimo, outro engano. Talvez falta de conhecimento da palavra, certamente. Falta de que alguém lhe ensine e advirta. Mas, meus irmãos, mesmo assim nós fazemos essa celebração todos os meses. E Jesus diz que todas as vezes que comermos e bebermos, devemos fazê-lo em memória dele. Jesus aproveita aquele momento da Páscoa, dos pães ázimos,
para ensinar, para botar na mente dos seus discípulos uma verdade eterna, algo que vai acontecer no céu. Então, Jesus usou momentos à mesa e a parábola do grande banquete e outros momentos, outros banquetes para ensinar. Para ensinar. Por isso que Paulo também usa capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios para ensinar como nós devemos comer o pão e beber o cálice. Anos atrás, o pastor Lucas, falando desse texto, desse ensinamento de Paulo, disse que nós não podemos desprezar os que não têm. Esse é um ensinamento de Paulo, naquele texto. Na verdade, o contexto é esse. Você não pode comer e se esbanjar enquanto tem outros que passam fome. Então esse era o ensinamento de Paulo. Indignamente também era isso. Também era isso. Então, o homem que comeu indignamente de manhã foi porque ele não respeita as mulheres. Ele não respeita as mulheres. Mas ele não sabe o que está fazendo. Talvez Jesus dissesse da cruz, como disse com aqueles: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas o pecado falado por Paulo no capítulo 11 de primeira carta aos Coríntios é porque muitos comiam muito e outros passavam fome. Então isso era indignidade, indignamente. Celebravam a ceia indignamente, não convidavam os outros. Mas aí, meus irmãos, veja que nós perdemos o hábito até de orar à mesa, em casa, com nossos filhos. Perdemos esse hábito. Não comemos nem mais juntos. Agora estou só eu e Nilma em casa, mas a gente come juntos e oramos. Mas esse hábito, ele está sendo perdido ao longo da história. Ao longo da história, cada um pega o seu celular e sai para um canto com um sanduíche na mão. É assim que acontece. Mas nós precisamos aprender nesses momentos. Jesus usou vários momentos como esse, de banquete, para ensinar. Para ensinar. Não sei se a ideia de Jesus era que se a pessoa está com fome, ela está vazio e ela vai aprender ali e vai guardar aquilo ali. Eu não sei se é isso. Didaticamente, Jesus usou vários momentos. Não sei se é porque quando a pessoa está comendo, ela está saciada e ela pode aprender. E numa escola, os professores viram que algumas crianças dormiam de manhã. E eles perceberam que eles estavam com fome, vinham de casa sem se alimentar. E aí eles davam a comidinha ali antes. É por isso que se criou também o horário do recreio. Porque o corpo desfalece. Mas fato é que Jesus aproveitou esses momentos de banquetes para ensinar. E a intimidade da mesa, a intimidade da mesa, aquilo que nós estamos ali juntos, partilhando pão, boas conversas. Aí Jesus ensinou a mesa, ensinou sobre humildade. Por exemplo, Jesus disse num banquete que nós não devemos escolher os melhores lugares. Talvez seja por isso que vocês veem irmãos que gostam do último banco.
esses aqui estão sempre vazios. Talvez seja por isso. Os batistas ouviram Jesus dizer lá atrás, dizer, não vou sentar no primeiro banco não, que Jesus mandou não escolher os melhores lugares. Quem sabe, não é? Mas, meus irmãos, Jesus ensinou humildade. Ele disse, olha, vocês se assentem mais atrás, porque vai chegar, se você sentar lá na frente, vai chegar alguém e vai dizer, olha, esse lugar está reservado para uma pessoa que vem aí, é um nobre, e aí vai botar você lá para trás. Aí você senta atrás porque alguém vai lhe chamar para frente. Talvez os irmãos estejam esperando que a gente chame para frente. Eu já cansei de fazer isso. No passado eu até fiz algumas vezes. Bem, irmão, sentem-se aqui que os bancos da frente estão vazios. Mas os irmãos gostam dos últimos bancos. Mas esse é um ensinamento de Jesus sobre humildade. Humildade. Jesus ensina que quem se humilha será exaltado. Isso num banquete. Quem se exalta será humilhado. Jesus ensina também, por exemplo, inclusão. Inclusão. E ele disse, convidem os pobres para os banquetes de vocês. Não convidem aqueles que podem retribuir a vocês. Somente aqueles que podem retribuir a vocês. Quando vocês derem uma festa, convidem os pobres. Os aleijados, os cegos. E não apenas os amigos ricos. Jesus ensinou isso, inclusão. Alguém hoje de manhã me perguntou, pastor, não, ontem à noite, pastor, quando é que vocês vão fazer aquele ajuntamento de pessoas da rua para dar banho, para dar comida, para dar roupa? Está na hora. Vamos fazer de novo. Vamos fazer mais. Não vamos desistir. Vamos continuar. Então Jesus ensinou inclusão. Foi num jantar, à mesa, com seus discípulos, com seus convidados. Vocês se lembram que Jesus falou duramente, lá em Betânia, com um homem que o convidou. Ele falou duramente com ele. Se você não me deu água para lavar os pés ou as mãos, você não me beijou, você não me recebeu dignamente. E essa mulher não deixa de beijar os meus pés. Então Jesus falou isso num banquete. Falou isso com um homem rico, com um homem que deu a ele uma ceia exagerada. Mas, meus irmãos, inclusão. Jesus ensinou inclusão. Jesus ensinou que a gente deve buscar aquele que não tem nada para nos dar de volta. Então, Jesus também nos ensinou que os primeiros convidados ao banquete do casamento do filho do rei, eles não aceitaram, deram desculpas. E aí ele foi buscar os marginalizados e trouxe todos, encheu a sua casa. E aí nós aprendemos que haverá um convite celestial, o que há ao longo da história, um convite da parte de Deus, e muitos rejeitarão, mas muitos aceitarão e virão ao encontro, ao banquete celestial. Então, por exemplo, um outro exemplo, Mateus capítulo 8, quando Jesus vê a fé do oficial romano, ele creu em Jesus, que Jesus poderia curar o seu filho com uma palavra. Uma palavra, bastava uma palavra. Seu servo, aliás, nesse texto é o servo. Então, com uma palavra ele poderia curar. E Jesus, vejam os irmãos, admirado com essa fé tão grande,
de um homem romano estrangeiro, Jesus diz no verso 11: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão assento com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, Jesus está ensinando verdades eternas com coisas daqui, verdades espirituais com coisas do corpo, saciedade espiritual com comida aqui para nosso corpo, para nosso organismo. Comerão no reino dos céus à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que muitos em todas as nações virão e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Serão bem-vindos no reino dos céus. Então, Jesus nos ensina nos banquetes. Ele coloca a fé em ação e valoriza a fé, e Jesus impressionou-se com o estrangeiro. A fé em ação, a fé prática, a fé que fala com Deus, a fé que intercede, que ora. Mas também eu quero compartilhar com os irmãos o momento em que Jesus ceou com os seus discípulos antes da sua morte. Hoje de manhã falando de Esté e do banquete que ela preparou para Mardoqueu, ou para Amã e para o rei, ela é comparada com Cristo de Deus, porque ela colocou-se em sacrifício, ela denunciou o mal, o pecado, e ela intercedeu, e assim ela é semelhante no banquete que faz a Jesus, no banquete que Ele nos dá todos os dias. E alguém disse que o lar é onde nosso corpo recebe várias refeições, recebe 3 refeições, e o nosso espírito várias. O lugar onde o nosso corpo recebe 3 refeições e o nosso espírito recebe várias. Então, Jesus, quando Ele nos oferece o banquete, Ele nos oferece a si mesmo como prato principal. Nós estamos à mesa e Ele nos serve, Ele está presente entre nós, e Ele é também o prato principal. O corpo dEle, o sangue dEle foi cortado e derramado por nós, e é isso que Ele tem a nos oferecer. Mas aí no capítulo 26, nós vamos ler a partir do verso 20. Vamos ler juntos, olha lá na tela. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete a mão no prato comigo, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo.
A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Irmãos, e nós temos os preparativos. Ontem eu ouvi de um diácono que ia chegar hoje de manhã cedo para preparar a ceia para nós. Preparativos. Quem mandou? Foi Jesus. Ele disse aos seus discípulos: vão preparar, vão à casa de um homem, cheguem ali, digam a ele: o mestre quer comer a ceia ou quer comer a Páscoa. O dia dele está contado, ele está chegando ao fim, e ele quer comer a Páscoa na sua casa. Simples. Os discípulos foram, e lá estava a casa, lá estava o homem com o coração aberto, e eles prepararam a ceia, e os preparativos têm sido feitos até hoje. Os preparativos para a ceia do Senhor com sua igreja, com seu povo, com os seus, com aqueles que o receberam, com aqueles que creram em seu nome, com aqueles que foram feitos filhos de Deus, com aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com aqueles que mantêm a comunhão, com aqueles que se santificam. Pastor Ademar, ele ensinava na ceia que se você chegou à ceia, tem algum desafeto, algum pecado, passe aquele tempo antes orando, pedindo perdão. Tome a ceia, o Senhor lhe perdoa. Faça isso, não deixe de tomar a ceia. Se a pessoa a quem você machucou não está presente, peça perdão ao Senhor e logo em seguida procure aquela pessoa. Assim como o Senhor ensina isso com relação às ofertas, ensina também com relação à dignidade na ceia do Senhor. O arrepender-se, o confessar, deixar o pecado. Então ele ensinava assim. Também dizia: não há ninguém que não possa ser perdoado. Não há ninguém que não possa contribuir com a mesa do Senhor. Pastor Nilson também, a cada ceia tinha uma reflexão diferente. Nunca se repetia na ceia. Sempre o Espírito Santo de Deus lhe dava uma inspiração nova. E nós aprendemos com ele a estar pronto naquele momento da ceia. Então, meus irmãos, os preparativos, se prepare. Hoje você vem à igreja e é feito um ritual, e aqui estão os símbolos, os elementos. Hoje está tudo aí já. Os diáconos, com todo bom coração, chegam cedo da manhã para preparar. Mas há um preparo que é interior, é no coração. É entre você e Deus. Então, os preparativos. Uma outra palavra está no meio do texto, tem a ver com o traidor. Você acredita que Jesus contou uma parábola a respeito do trigo e do joio? Ele disse que o trigo e o joio, eles crescem juntos. Veio o inimigo e plantou joio no meio do trigo.
há traidores, há pessoas que não conseguem entender, ou que entendem, mas blasfemam, zombam, continuam no pecado. E quem está pecando costumeiramente nunca viu a Deus, nunca conheceu a Deus, nunca. Então, há um traidor. Os discípulos de Jesus, todos ficaram tão apreensivos que eles queriam saber quem é, Senhor. E cada um perguntava: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Os irmãos se lembram que os mais afoitos, Pedro e Tomé, chegaram a dizer: nós vamos com ele para Jerusalém, para morrer com ele. Tomé disse isso, aquele que duvidou. E Pedro disse: se todos te negarem, eu jamais te negarei. Mas eles estavam com medo, porque Jesus sabia mais do que eles. Jesus sabe infinitamente mais. Quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro só teve uma coisa a dizer: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes mais do que eu. Infinitamente mais. Soberanamente mais. Tu sabes que eu te amo. Então, poderia haver ali, eles tinham dúvida de si mesmos, como nós às vezes temos. Uma moça chegou aqui, ela está até faltando muito esses dias, precisamos procurá-la. Ela disse: pastor, eu gostaria de saber se eu sou uma escolhida. Já pensou? Ela estava numa igreja que ela não tinha essa certeza se era escolhida ou não era. Causaram-lhe essa dúvida. E aí, os discípulos, eles começam a questionar a si mesmos. E esse questionamento não é de todo ruim. Você precisa de vez em quando duvidar de você. Quando você acha que você é tudo, que você tem tudo, que você sabe tudo, você sabe de nada. Eu só sei que nada sei. Eu só sei que eu preciso saber. Eu só sei que eu preciso aprender. Eu preciso ouvir o meu Senhor. Seja humilde. Seja humilde. Então os discípulos, eles ali: Senhor, será que sou eu? Eles queriam fazer bem feito, fazer certo. Eles queriam que o Senhor apreciasse eles. Eles queriam isso. Davi chegou a dizer: Senhor, tira de mim os pecados que eu não sei que são pecados, os que me são ocultos. Que às vezes você pensa que está fazendo tudo certo, está fazendo coisa errada. Sua mente pode lhe enganar. O coração é enganoso, disse profeta Jeremias. E João disse: se o teu coração te engana, maior é Deus do que o teu coração. Então o coração engana realmente. Busque a Deus, que pode ensinar a você e dizer se você é ou não é uma fraude. Mas não precisa ficar tão apavorado com isso. Basta colocar-se diante de Deus, e o Senhor tira suas dúvidas. Jesus, ele apontou Judas. Ele mostrou que era Judas, e Judas imediatamente foi embora. Então, não eram os 11, era Judas. Então existe, irmãos, uma possibilidade de traição, uma possibilidade de queda. Por isso que nós devemos estar em pé, ficar firme, ficar na palavra, ficar no Espírito, ficar com o Senhor, olhar para Cristo o tempo todo, porque o mundo vai querer nos tirar da presença do Senhor, o mundo vai querer nos tirar da igreja, como ele fez com Judas. Judas tinha o maior pregador, o maior mestre, o maior santo de todos, é Jesus. Mas ele traiu a si mesmo. Então, não confie em si mesmo. E aí,
A última parte do texto é a ceia, momento de partir o pão, de dar graças, de comer, de entender que o pão é o corpo de Cristo que está sendo cortado por nós. Jesus foi ferido, na palavra do profeta Isaías, foi moído, foi morto ali como ovelha muda que não fala nada diante de seus tosqueadores. Então, o pão e o sangue, o vinho, ele é o sangue. Eu gosto de dizer que é o sangue, porque Jesus disse assim. É claro que a gente está vendo aqui que não tem sangue, nem tem corpo aqui humano. A gente sabe disso. Mas eu gosto tanto, irmãos, quando o próprio Jesus diz assim a mim: isto é o meu corpo que é dado por vós. Eu não quero botar explicação, porque só quem for tolo é que não vai entender que aqui não tem um corpo humano. Mas eu gosto de ouvir o meu Senhor dizendo a mim: isto aqui é o meu corpo. Como é doce a voz do meu Senhor. Isto é o meu sangue que é derramado por vós. Como é bom ouvir isso, irmãos. Eu não gosto de estar explicando. Isso aqui é um símbolo, viu? Isso aqui não é? É um símbolo. Deixa os outros pensarem que existiu aqui uma transubstanciação. Não é não. Não existiu não. Isso aqui é pão mesmo. Mas deixa eu ouvir a voz do meu doce Senhor me dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós. Como é bom ouvir a voz do Senhor. E aí, eu quero terminar dizendo aos irmãos o seguinte: você se lembra daquele moço pródigo? Ele comeu à mesa do seu pai, comeu à mesa com seu pai, com seu irmão. Toda a sua infância, adolescência, na juventude ele resolveu ir embora. Eu não quero mais viver aqui com meu pai, não quero mais viver aqui na minha casa, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, não quero mais, quero ir embora. Me dê a parte que me pertence e eu vou embora. Oito, ousado. Aí, o pai dele juntou as coisas, deu a ele, e ele foi embora. Lá, na vida, gastou tudo. Quando ele estava lá, ele tentou comer comida de porcos e não conseguiu. Aí ele lembrou-se da mesa. Disse: olha, quantos trabalhadores de meu pai têm fartura e eu aqui pereço de fome? Quantos trabalhadores de meu pai têm fartura? Ele lembrou-se da mesa, lembrou-se do pai, o pai sentado à mesa, o pai servindo aos trabalhadores. Então, o pródigo, ele aprendeu longe de casa. Ele lembrou do pai, lembrou da mesa, lembrou da fartura, lembrou dos trabalhadores. E o que ele tem que fazer? Voltar. O Senhor, ele não fechou as portas. Não fechou as portas. Achei tão bonito. Domingo passado, o pastor Ivaldo falou sobre Mefibosete. Davi disse: você vai comer comigo a mesa do rei. Ele estava lá, separado, escondido, com medo de morrer, exilado. Mas Davi mandou chamar o filho de Jonatas, que era seu amigo, neto de Saul, e foi rei de Israel. E Davi mandou chamar ele e disse: você vai comer comigo a mesa. Ele tinha os pés aleijados. Você vai comer comigo a mesa. Os judeus tinham um problema com quem tinha as pernas tortas, com quem era cego, com quem era doente, porque eles acreditavam que isso era
castigo de Deus. Mas Davi, mostrando a graça de Deus, disse: você vai comer comigo à mesa. Você vai comer comigo à mesa. E é isso que o Senhor oferece, irmãos. Quando eu começo dizendo que um homem tomou a ceia hoje de manhã indignamente, é dizendo que é para dizer que podemos comer dignamente. Podemos comer nos arrependendo antes, confessando, deixando o pecado. Podemos. A mesa está aberta, a mesa está franqueada, a mesa é do Senhor. Se é do Senhor, é dos pobres, é dos cansados, é dos oprimidos, é dos pecadores. Jesus comeu com pecadores, Jesus serviu a pecadores, Jesus serviu aos discípulos que não eram melhores do que nós, irmãos, eram pecadores também. Ele os serviu. A mesa está aqui. E você quer voltar para Deus, você quer colocar a sua vida diante de Deus, no altar, se arrepender, confessar, deixar o pecado. Quero convidar você à mesa. Quero convidar você a voltar-se para Deus. Alguém entre nós que está afastado, veio aqui hoje pela primeira vez, ou tem vindo sempre, ou está ao longe, assistindo de casa, nós o convidamos em nome de Jesus. Porque Ele está aqui, é Ele que diz: isto é o meu corpo, é Ele que diz: isto é o meu sangue. Então Ele está convidando você. Se há alguém entre nós, vem aqui, em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Esse é um desafio que te fazemos, para você se reconciliar com Deus. Mudar a sua história, mudar o seu destino, começar de novo. Começar de novo. Se há alguém entre nós, em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui. Venha aqui, eu quero me reconciliar. Vamos cantar uma música? Pode vir, meu irmão. Se há alguém que deseja vir, nós queremos recebê-lo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Dizem que esse é o caminho mais difícil, mas tomar o caminho mais difícil é o melhor. É o melhor. Pode subir aqui. Eu gostaria que alguém recebesse esse casal aqui. Mais alguém, além de Edson. Mais alguém? Há mais alguém entre nós? Há mais alguém entre nós? Há mais alguém entre nós? Isso, para receber, para abraçar, para dizer: conte comigo. Conte comigo, eu quero ajudar. Eu quero que você coma comigo a mesa de Abraão, Isaque, Jacó, a mesa do Senhor. Os ensinamentos são com elementos daqui. Reparta o pão em casa, não seja mesquinho em casa. Reparta o pão na sua rua, não seja mesquinho na sua rua. Os seus braços, as suas mãos, o seu coração é o coração de Deus. Quando você entregou sua vida a Jesus, seu coração, seus braços são de Jesus. O doutor Davi disse: essas mãos não são as minhas. O homem disse: que é isso que o senhor está dizendo? Ele disse: é porque eu entreguei toda a minha vida ao Senhor. Aí essas mãos não são mais minhas, esses pés não são mais meus, esse coração não é meu, essa mente não é minha. Eu não posso usar a minha mente, os meus olhos, para ver o que não presta, ver o que me destrói. Se há mais alguém que deseja entregar sua vida a Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus.
Deus quer receber você. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa música tão linda, tão linda. Veja que canção linda que nós vamos cantar. Se durante esse momento em que nós cantamos você quer entregar sua vida a Jesus, Espírito Santo tocar no seu coração, eu peço aos irmãos que não cantam. Tem gente que não canta. Ore a Deus para que o Espírito Santo de Deus toque no coração de alguém nessa hora, porque os corações estão fechados, mas o Espírito Santo de Deus pode abrir os corações. Então, você que não vai cantar, um grupo canta e o outro ora. Pede a Deus: Senhor, toca nos corações. Senhor, abre os corações. Pode ser que mais alguém seja salvo hoje, mais alguém se reconcilie hoje, mais alguém seja quebrantado hoje, e você vai ser participante dessa graça maravilhosa, que Deus nos convida para trabalhar com Ele, trabalhar do Espírito. Então ore, cante e ore e cante. Irmã, vamos cantar. Vem, filho, vem. 2, 3, 1. Cantor cristão. João, você pode orar aqui, João, por esse casal?
Vamos orar por Jorge e Roberta, para que Deus os sustente e estejam conosco aqui. Santo Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, primeiramente por este culto, Senhor, que celebramos ao teu nome, Senhor, com essa santa ceia, e por essa mensagem, Senhor, que tocou os nossos corações, tocou o coração de Jorge, de sua esposa, ó Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque tu tocasse no coração deles. Logo mais cedo, Senhor, na sala ali de diácono, nós oramos por eles. Pedimos ao Senhor que vidas pudessem chegar ao teu altar, que pecadores se arrependessem dos seus pecados e que hoje houvesse festa no céu. E com certeza está tendo festa no céu com teus santos anjos. Estão cantando louvores, dizendo que tu és santo, santo, santo por essas vidas, Senhor. Que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue precioso. Que hoje nós, nessa ceia, Senhor, nós celebramos, simbolizamos, ó Deus, esse sangue precioso. Obrigado pelos teus filhos, Senhor, que agora fazem parte da família de Jesus Cristo. São chamados de filhos agora, Senhor, pela decisão pública que fizeram aqui na frente. Sustenta eles, Senhor, sustenta eles debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Abençoa o seu lar, Senhor, e dá a eles a oportunidade de a cada dia se fortalecer na fé em Jesus Cristo. Obrigado por tão maravilhosa decisão. Nós te louvamos e te agradecemos no doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Os casais estão cuidando de Jorge, de Roberta, já têm orado por eles. Eles têm participado também da classe de casais. Então, eles vão acompanhá-los. Nós vamos ouvir o coral mais uma vez. Logo em seguida, nos despediremos. A irmã Anita está assistindo de casa e ela convida os irmãos e também vai para a consagração do templo em Ponta de Pedras, que será sábado à tarde. Então devemos sair daqui em carreata para Ponta de Pedras. Não os coristas tem que ensaiar, não é? Eu logo dizendo assim para minha esposa depois não me pegar em casa. Os coristas vão ensaiar sábado, mas os irmãos, tem muitos irmãos que não são do coral, podem ir a Ponta de Pedras para a gente consagrar o templo, que está quase pronto, irmãos. E esse é um convite da irmã Anita. Irmã Anita Leal está assistindo de casa, com Rose, com Marília. Louvamos a Deus e vamos cultuar juntos sábado. E sábado teremos o encontro de embaixadores e mensageiros aqui e precisamos de voluntários. Então a igreja está em movimento. Voluntários para a cozinha, voluntários para o estacionamento, voluntário para as mesas, voluntário para todos os lugares aqui, todas as áreas serão cobertas pelos voluntários. Já tem equipes, então procure o irmão João, a irmã Andressa, de eu quero trabalhar. No sábado, nós receberemos aqui perto de 700 meninos e meninas para um grande encontro de todo o estado, dos embaixadores e mensageiras. Então, estaremos juntos aqui sábado. E à tarde será a consagração do templo em Ponta de Pedras. Louvado seja Deus. Vamos ouvir o coral.
Irmãos, João vai fazer uma cirurgia amanhã, não é isso? 27. E essa cirurgia, mais outra, são preparatórias para o dia em que ele vai receber o rim novo, para continuar vivendo e servindo. Louvamos a Deus. E amanhã será da fístula e depois vai fazer a da paratireoide. Muito bem. E aí no final ele estará preparado para a cirurgia do rim, para receber o rim novo. Louvamos a Deus, estamos nessa expectativa com João. Toda a igreja orando por ele, e amanhã vai fazer essa intervenção. Devemos orar. Também fui informado que Antônia está entre nós. Ela tem vindo durante a semana e hoje ela está com Socorro. Cadê Socorro? Está ali? E Antônia está ali entre nós. Muito bem, louvamos a Deus por esse encontro. Tenha uma semana na presença de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam derramados sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém.